Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Jefferson Brando, professor de História. Leciono desde 2009. Nossa aula de hoje, o tema é Colonizadores, Guerras Justas. Aula do segundo bimestre, de número 19. A habilidade escolhida para trabalhar essa aula é a número 9, de História, do sétimo ano do ensino fundamental. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. Os objetivos de nossa aula: analisar e debater as justificativas utilizadas pelos colonizadores para legitimar essas guerras como justas. Então, queridos, na aula de hoje, iremos estudar um tema fundamental para compreendermos a dinâmica da colonização nas Américas, as chamadas, pelos colonizadores europeus, guerras justas, sempre colocando, guerras justas em aspas, porque até que ponto elas eram justas? Travadas por eles contra os povos indígenas. É importante lembrar, queridos, que além de discutir as justificativas e implicações desses conflitos do ponto de vista dos colonizadores, também iremos analisar a resistência indígena contra a colonização, que é um aspecto, muitas vezes, não abordado na história do Brasil. Personagem muito importante, o rei Dom Manuel I, o Venturoso. Ele criou a doutrina da guerra justa. Então, foi ele quem implantou a ideia, que tornou-se lei, de que o indígena que resistisse ao colonizador poderia ser escravizado. E isso levou uma verdadeira caça ao indígena para a sua escravização. Em muitos casos, usava-se a desculpa de que determinada aldeia ou povo indígena era um obstáculo à colonização portuguesa para os escravizar, mesmo que isso não fosse verdade. Outro aspecto envolvendo a colonização portuguesa no Brasil é a catequização indígena. Então, a propagação do cristianismo era uma prioridade para os colonizadores. E as guerras eram muitas vezes justificadas como uma cruzada para converter os indígenas ao cristianismo. Os missionários frequentemente acompanhavam as expedições militares, usando a violência como meio de forçar a conversão dos povos indígenas. E outro aspecto muito importante também, tratando-se de colonização portuguesa aqui no Brasil, é a resistência indígena. Os indígenas, em sua maior parte, não aceitaram passivamente a dominação portuguesa aqui, obviamente. Então, a colonização portuguesa criou inúmeros conflitos e confrontos entre os colonizadores e os povos indígenas. A resistência indígena se dava pelas fugas dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os bandeirantes, por ataques às vilas e fazendas, bem como pelo suicídio quando presos, e inúmeros ataques aos núcleos de povoamento portugueses. E para finalizar toda a nossa aula de hoje sobre guerra justa, vou deixar aqui uma lição de casa, valendo 2 pontos para atividade procedimental para compor a nota do segundo bimestre. Essas 3 questões vocês podem responder sozinhos
ou com auxílio de algum familiar, pai ou responsável. Ó, o exercício A. O que seria uma guerra justa? Será que existe alguma guerra justa? Você pode opinar na resposta tanto com relação à colonização portuguesa, como em algo atual. O exercício B. Qual é a sua opinião sobre uma guerra justa? Você acredita que é possível justificar militarmente a invasão de territórios indígenas em nome de interesses coloniais? Por quê? Então, no caso do exercício C, é mais interessante focar a resposta na colonização portuguesa. No exercício a resposta pode ser mais ampla e focar tanto a colonização portuguesa quanto alguma atualidade. Bom, de momento é isso, galerinha. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço demais a oportunidade. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!